Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula de Química Orgânica. Agora falando das funções orgânicas. Vamos lá comigo. O que é uma função química? Simples. Uma função química nada mais é do que um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Beleza? E, por sua vez, são caracterizadas por um grupo funcional. Observem que os ácidos, por exemplo, se você tem uma ideia, não existe apenas um tipo de ácido, são vários, ácido acético, né? Existe o ácido fórmico, que é o das formigas, existe o ácido sulfúrico, enfim, o ácido clorídrico, que é o principal componente do suco gástrico, todos eles têm um sabor azedo. Claro que ninguém sai por aí provando substâncias como o ácido sulfúrico. Os sais, por exemplo, são salgados e assim por diante. Beleza? Muito bem. Por isso que eles compõem o mesmo grupo de substâncias, que tem propriedades semelhantes. Tranquilo? Observe alguns exemplos aqui. Você tem um isqueiro e dentro do isqueiro tem um líquido. Esse líquido, o principal componente desse líquido tem essa fórmula aí com 4 carbonos. É o tal do butano, tá certo? Ele é o principal componente do gás de isqueiro, pertence à função hidrocarboneto. Lembre que as funções são caracterizadas por um grupo funcional. Nesse caso, ele possui apenas carbono e hidrogênio na fórmula. Observe que esse composto presente aí nos peixes, chamado metilamina, é o responsável pelo peixe, ou melhor, pelo cheiro do peixe quando ele está entrando em decomposição. Pertence à função amina, que é justamente o grupo nitrogênio aí ligado a carbono, beleza? Isso é que indica para a gente a função amina. E a função química agora chamada aldeído, você percebe que o butanal está presente em substâncias, é uma substância que vai atribuir o gosto de margarina o gosto de manteiga, né, melhor dizendo. É uma substância que atribui à margarina e outros alimentos o sabor de manteiga e pertence à função aldeído, por conta deste grupo funcional que está aí em destaque, que é esse C-O ligado a hidrogênio. É o que nós chamamos de grupo aldeído, que pode aparecer abreviado desse jeito aqui, ó, CHO, CHO, beleza? Outro exemplozinho aqui é o caso do vinagre, que é chamado, o principal componente do vinagre é o ácido acético. Essa espécie química aí, nós chamamos ela de ácido, tá certo? Acético, ok? É um dos principais componentes do vinagre, tá certo? Pertence à função dos ácidos carboxílicos, que é caracterizada por esse grupo funcional, que é o C-O ligado ao H, ou de forma abreviada, tá certo? COOH. Muito bem. Vamos agora aprender a dar nome. E todo composto orgânico tem 3 partes. A primeira parte é o prefixo, que indica a quantidade de carbonos. A segunda parte é o intermediário, ou infixo, que indica o tipo de ligação, se isso é simples, entre carbonos, tem dupla ou tripla. E o sufixo para indicar a função, que está indicando ali o grupo funcional. Tá certo? Então, os prefixos, você vai usar o prefixo met, quando na estrutura tiver um carbono, quando tiver 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6. Você vai usar aí, ó, hex. Quando tiver 7, você vai usar hept. Quando tiver 8 carbonos, você vai usar oct. Quando tiver 9 carbonos, non. Quando tiver 10 carbonos, você vai usar dec. Tá certo? E a saturação da cadeia. Se apresentar cadeia saturada só com ligação simples entre carbonos, você vai usar o infixo an. Se apresentar uma dupla, en. Apresentar uma tripla, in. Se apresentar 2 duplas, di, en. Certo? E o sufixo que indica a função, que é a terminação do nome. Se só apresentar carbono e hidrogênio, você vai usar O. Se apresentar o OH ligado a um carbono que só faz ligações simples, que é um carbono dito saturado, tá certo? O carbono saturado, você vai usar a terminação aí, ó, ol.
se por um acaso apresentar o carbono ligado ao oxigênio por uma dupla ligação, que por sua vez está ligado ao OH, você vai dizer que aí é um ácido carboxílico e a terminação vai ser oico. Beleza? Muito bem. Vamos a exemplos. Olha aí, só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, ET-AN-O. Por quê? ET-AN-O. ET, um carbono. 2 carbonos, desculpa, ET-AN, só ligações simples. O, hidrocarboneto, etano. Por que hidrocarboneto? Porque só possui carbono e hidrogênio. Esse outro, você tem o OH ligado a um carbono, mais uma vez, olha, saturado, que é um carbono saturado, é um carbono que só faz ligações simples. Então, você vai usar o ET para 2 carbonos, AN, só ligações simples, e OL, porque é um álcool. Beleza? Aqui agora você tem o C-O, tá vendo? Ó? C-O ligado a OH. Aí nós temos os ácidos carboxílicos. Então, ET, coloca a palavra na frente, ácido, né? ET, são ligações simples, oico, porque é um ácido carboxílico. E o ET é óbvio que tem 2 carbonos. Quando os compostos apresentarem cadeia fechada, como o caso desse ciclo aqui com 3 carbonos, tá vendo? Você, antes do nome, você coloca o ciclo, porque 3 carbonos é próprio, são ligações simples, O, hidrocarboneto, ciclopropano. Mesma coisa esse, que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ciclo, pente, 5 carbonos, só ligações simples, O, hidrocarboneto, ciclopentano. Vamos agora estudar os hidrocarbonetos. Lembra? Os hidrocarbonetos, como já foi discutido, né? São compostos, lembra? Onde na estrutura deles aparece apenas quem? Carbono e hidrogênio. Beleza? Muito bem. Então, os alcanos ou parafinas são compostos acíclicos saturados. Lembre que o termo acíclico quer dizer cadeia aberta. Não vai esquecer. Acíclico, vou colocar aqui do lado, quer dizer aberta. Cadeia aberta. Tá certo? Saturado, porque só possui ligações simples. Tá certo? Lembra? Olha lá. Ligação simples entre carbonos. E parafina porque tem pouca afinidade. Ou seja, reage muito pouco. Então, você percebe o seguinte. O próprio nome já ajuda. É porque só tem ligações simples. O, hidrocarboneto. Então, para nomear um alcano, é muito fácil. Você vai pegar o prefixo. Prefixo, que indica a quantidade de carbonos, mais a terminação ano, porque ligações simples, O, hidrocarboneto. Então, carbono, metano, 2 carbonos, etano, 3 carbonos, propano, 4 carbonos, butano, 5 carbonos, eu não coloquei aí, seria o pentano, e assim por diante. Uma observaçãozinha com relação ao metano. O metano também é chamado de gás do lixo, gás dos pântanos. Ele é proveniente, ele é obtido a partir da decomposição anaeróbia de matéria orgânica. Beleza? Tranquilo? Lembre que a decomposição anaeróbia, ela ocorre na ausência do oxigênio, tá certo? Aí a fórmula geral é muito fácil. Observe aqui que a quantidade, aqui para esses 2 exemplos, você percebe que a quantidade de hidrogênio é sempre o dobro mais 2 unidades em relação ao carbono. Onde N aqui na fórmula geral indica a quantidade de carbono, ó. Tá vendo? Beleza? Então, se eu pegasse aqui, imagine que nós temos um hidrocarboneto alcano com 10 carbonos. Qual é a quantidade de hidrogênio? É o dobro mais 2. Olha lá, é 2 vezes 10 mais 2. Então, a fórmula geral ficaria C10H22. Ok? Tranquilo, né? Os alcenos, de novo, ó. Esse E, ligação o quê? Ligação dupla. E esse O, ligação o quê?
ligação, ou melhor, hidrocarboneto. E esse al aqui, né? Esse AL vem de alifático, compostos o quê? Compostos que apresentam cadeia aberta. Tá vendo? Então, o próprio nome já dá o conceito para vocês. Lá são compostos de cadeia aberta, com uma dupla ligação, tá certo? E tem um aspecto oleoso, por isso olefinas. E aí fica fácil, o nome é muito fácil, é igual, muito parecido com os alcanos, né? Você vai pegar aí o prefixo, só que agora mais a terminação eno, porque en é da ligação dupla e o é de hidrocarboneto. Então fica o eteno e fica o propeno. Fácil, né? Agora muito cuidado, porque quando o alceno apresentar 4 ou mais carbonos, é necessário fazer a numeração da cadeia. E essa numeração tem que ser feita sempre pela ponta, ou seja, pela extremidade mais próxima da insaturação. Isso funciona não só para os alcenos, mas também para todo composto, né, que apresenta ligações duplas ou triplas, ou seja, compostos insaturados. Vamos a um exemplo aqui. Observe que esse composto tem 4, né, carbono, temos que fazer a numeração. Então, da esquerda para a direita, porque é sempre pela extremidade mais próxima da dupla. Isso por quê? Para poder fornecer para a dupla o menor número. Observe que a dupla está entre os carbonos 1 e 2. Então, a dupla sempre vai pertencer ao menor número, tá certo? Beleza? Sempre assim. Isso é uma regrinha. Então, quando você for nomear a numeração 1, você vai colocar antes da parte do nome que quer indicar a dupla, que nesse caso é o en. Então fica but1eno. Está indicando aí para o leitor que nós temos uma dupla e essa dupla se encontra no carbono de número 1. Ok? Outro exemplozinho, tanto faz a numeração agora, tá certo? Observe que a dupla está entre o carbono 2 e 3, porém ela pertence agora ao carbono 2, que é o menor número. Então nós temos o but2eno. Para o leitor que vê esse nome, ele vai entender que nós temos uma ligação dupla, tá certo? Que se encontra no carbono de número 2. Outro exemplo, vamos enumerar agora da esquerda para a direita, já que esta extremidade aqui, ó, né, é a extremidade mais próxima da dupla. Tudo bem? Pois bem, então você tem aí 5 carbonos, é o pente-1-eno. Mais uma vez aí para o leitor, ele tem uma dupla que está no carbono 1. Tranquilo? Mesma coisa esse aqui, ó, só que está no carbono 2. Perfeito. E a forma geral é fácil de perceber. Observe que é bem mais fácil, a quantidade de hidrogênio é sempre o dobro de carbono. Fica fácil perceber isso. Olha o exemplo aqui, ó. Presta bem atenção. Imagina que eu tenho aqui, que nós temos um alcano, nesse caso o etano, tá certo? Beleza? Se nós arrancarmos aí, ó, se nós arrancarmos dele 2 hidrogênios, um de cada carbono, ó, se arrancarmos esse hidrogênio e arrancarmos esse outro hidrogênio, o que é que vai acontecer? Vai haver a formação de uma ligação dupla, ó, beleza? Porque se o composto perde uma ligação, 2 hidrogênios, é necessário restabelecer a ligação, para que o carbono faça 4 ligações. Então, o composto final vai ser exatamente um alceno, olha. Tá vendo? Então, você percebe de cara que no alcano, a quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2, no alceno não. Porque de um alcano para um alceno, perde 2 hidrogênio. Tá vendo? Beleza? Então, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono para os alcenos. Para o alcino, o nome já diz, ó, esse al é de cadeia alifática, cadeia aberta, tranquilo.
Esse in é óbvio. Ligação, ó, tripla entre carbonos. Legal, né? Muito bem. Você tem aí o etino, você tem aí o propino. E aí fica fácil, né? A gente já viu que é só pegar o prefixo e o infixo e a terminação. Nesse caso aqui, vai terminar sempre ino, porque é um alcino. Beleza? Quando o alcino apresentar 4 ou mais carbonos, é necessário fazer a numeração. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Esse composto é exatamente o but2-ino. Observe aqui que não é eno, é ino, tá bom? Aqui é um i. Ok? Desculpa aí. Aqui é um i. Então, você tem o but2-ino. Valeu? Muito bem. A fórmula geral dos alcinos, né? De um alcano para um alcino, nós temos que tirar 4 hidrogênio. Então, a fórmula geral aqui vai ser CnH2n-2. A quantidade de hidrogênio é sempre, para os alcinos, né, o dobro de carbono menos 2 unidades. Vamos aos alcadienos. Ó. De novo, ó, composto de cadeia aberta, al, né, de alifático. Esse di refere-se a 2 e em ligação dupla, beleza? Tá aí para vocês o penta, no caso aqui, não é o pentadieno, né? Desculpa. Nesse caso, 3 carbonos, você tem aí o prop, né? Então, no caso aí, você tem o prop, tá certo? Olha lá, ó, di, que são 2 duplas, eno. E a gente usa essa vogal A aqui, amiguinhos, ó, para evitar o encontro consonantal. Tranquilo? Então fica propadieno. Para usar o cadienos, é importante sempre usar esta vogal. Cuidado, pente é 5 carbonos, tá certo? Vou colocar aqui, ó, o prefixo pente é para 5 carbonos e não 3. 3 é prop. Muito bem. Aqui agora é necessário fazer a numeração pela extremidade mais próxima das insaturações. Então, você tem aí, ó, um composto com 4 carbonos, but, tá certo? Tá a numeração aí para vocês. Uma primeira dupla está no carbono 1, né? Olha aqui. E a segunda dupla pertence ao carbono 2. Por isso que é 1,2 dieno. Eu separo o número de número por vírgula e letra de número por hífen. E olha o azinho aqui de novo, para evitar o encontro consonantal. Outro exemplo aí, fazendo mais uma vez a numeração. Você percebe que a primeira dupla pertence ao carbono 1 e a outra ao carbono 2. Esse é o penta 1,4 di, ó, 2 duplas eno. Então, para o leitor, temos aí, ó, 2 ligações duplas, aonde uma no carbono 1 e a outra no carbono 4. Beleza? E a terminação O hidrocarboneto. A fórmula geral dos alcadienos é a mesma dos alcinos. E, para encerrar, vamos aos compostos de cadeia fechada, os cicloalcanos e os aromáticos. Cicloalcano, como o nome já diz, ó, é um composto, ó, de cadeia alifática, só que cíclica, cicloalifática. Beleza? Só ligações simples, O, hidrocarboneto. Então, observe que é um alcano de cadeia fechada. Você tem 3 carbonos, se fosse aberto era propano, como é fechado, ciclopropano. Você tem 5 carbonos, se fosse aberto era pentano, como é fechado, ciclopentano. E você tem 6 carbonos, se fosse aberto era hexano, como é fechado, ciclohexano. A gente usa o hífen, né? Uma regrinha também aí. Você usa sempre o hífen antes dos prefixos ex e dos prefixos ept. Caso não queira usar o hífen, você tem que eliminar o H e fica algo do tipo ciclo, tá certo? Olha, hexano. Também é válido desse jeito. Beleza? Muito bem. Para fechar, a fórmula geral deles é igual à fórmula dos alcenos. Tranquilo? Muito bem. E aí, encerrando, os compostos aromáticos são aqueles que possuem o anel benzênico. Lembra? Ó, ele apresenta aí 6 carbonos e 3 ligações duplas
que ficam, ó, sofrendo o fenômeno da ressonância. Por isso que os compostos aromáticos, a gente sempre representam eles, ó, desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó, como essas duplas ficam se movimentando, tá vendo? Ó, essa maneira e essa são válidas, que é a mesma coisa que essa outra, que é mais comum de aparecer. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Qualquer dúvida, você vai lá na aula de cadeias carbônicas, classificação das cadeias carbônicas, que eu explico um pouco mais sobre isso. Tá bom? Então, você tem aqui o benzeno com um anel, o naftaleno 2 anéis e 3 anéis é o antraceno. Tranquilo? São os 3 principais aí que é bom vocês guardarem. Não tem uma regra fixa de nomenclatura para eles. Olha só o seguinte detalhe. Vocês podem achar que por apresentar aqui ligação, só 2 ligações duplas, não é um aromático. É porque esse carbono aqui já está fazendo as 4 ligações. Ó. Tá vendo? Ele está fazendo as 4 ligações. Esse também aqui. Ó. Mesma coisa. Este e este. Não dá para colocar uma dupla aqui, muito menos aqui e muito menos aqui. Ó. Ou aqui. Não dá para colocar. Tá certo? O que vale é a ressonância. Ó. Dupla sim, dupla não. 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 Tá vendo? Aqui agora. Dupla não, dupla sim. 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 Tá vendo? Que as ligações duplas são conjugadas ou alternadas. Beleza, meus amiguinhos? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.